CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia para você nesta manhã de sábado, inclusive o primeiro sábado do mês de fevereiro de 2025. Terminamos nossa série de programas especiais e temáticos que foram ao ar ao longo do mês de janeiro deste ano, período de férias coletivas na UEPB. O CBN Universidade chega com informações sobre pesquisa científica, educação, formação, desenvolvimento e as principais ações da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Erivaldo Laurindo. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Edson Tavares e a gente fica por aqui até às 10 horas da manhã com o CBN Universidade, um programa feito por servidores e estagiários da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, fruto de uma parceria da universidade com a Rádio CBN Campina Grande. Vamos aos destaques de hoje. Atenção empreendedor, estão abertas as inscrições para o programa de incubação empresarial da UEPB. Inovatec desenvolve assistente virtual para ajudar quem quer iniciar um processo para patentear uma invenção na UEPB. Escola Técnica do Campus 2 em Lagoa Seca oferece 160 vagas para novas turmas em agroindústria e agropecuária. Português sem segredos, depois de merecidas férias, o professor Denis Medeiros está de volta com as dicas aqui no CBN Universidade. E ainda, Projeto Mandala, uma reportagem vai mostrar como funciona a iniciativa que desenvolve a produção agrícola de várias culturas juntas. E tem também o Minuto Ambiental, que neste sábado fala sobre carros elétricos e o meio ambiente. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está começando agora. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A gente começa o programa de hoje falando sobre uma oportunidade para os empreendedores. A Universidade Estadual da Paraíba, por meio da Coordenadoria de Inovação Tecnológica, a Inovatec, está com inscrições abertas para o programa de incubação empresarial do Centro de Incubação Empresarial da Paraíba. As inscrições vão até o dia 7 de abril. Podem se inscrever tanto iniciativas da própria UEPB quanto da comunidade em geral. O coordenador de transferência de tecnologias da Inovatec, o professor Josemi Moura, gravou um áudio com todos os detalhes. Vamos conferir. O Centro de Incubação Tecnológica do Estado da Paraíba, o CIEPB, é a incubadora tecnológica da Universidade Estadual da Paraíba. Estamos com o edital aberto para selecionar até 20 empreendimentos entre empresas juniores, spin-offs acadêmicas e startups, inclusive da comunidade paraibana e brasileira, para serem incubadas pela Universidade Estadual da Paraíba. Esse processo de incubação significa você estar sendo apoiado pela Universidade Estadual da Paraíba para fazer com que o seu empreendimento, o seu projeto empreendedor evolua, ele cresça ao ponto de você sair com ele modelado em um empreendimento viável e sustentável sob o ponto de vista financeiro e já sair com um empreendimento funcional, vendendo, já com carteira de cliente e prosperando. Para isso, durante o processo de incubação, existe um acompanhamento periódico da evolução do seu negócio e um atendimento especializado, incluindo um apoio da instituição e de seus parceiros, no sentido do fornecimento de consultorias, mentorias, cursos, treinamentos e capacitações, de forma que todos os gargalos, todas as dificuldades e as limitações que aquele grupo de empreendedores tem para fazer com que o seu negócio possa evoluir, seja amenizado ou seja resolvido. E assim, o negócio, o empreendimento, possa estar sustentado nos diversos pilares relevantes para o crescimento de um negócio financeiramente saudável e escalável
como nós aqui na incubadora esperamos que seja. E esse edital é totalmente aberto à comunidade. Pode se inscrever tanto estudantes ainda em formação, quanto egressos da universidade, quanto a comunidade geral, grupos de professores ou professores de forma isolada, assim como técnicos administrativos, gente inclusive de fora do estado da Paraíba pode se inscrever, além de empresas juniores, que é uma coisa que nós acreditamos que seja muito relevante para poder estimular o amadurecimento dessas empresas acadêmicas, de forma a estimular mais ainda, né, de poder contribuir mais ainda com a cultura empreendedora da nossa instituição. E falando em Inovatec, temos outra novidade. O pessoal da Coordenadoria de Inovação Tecnológica desenvolveu uma assistente de propriedade intelectual para ajudar os pesquisadores e inventores em questões relacionadas ao sistema de submissões da Inovatec. A utilização da CICI, como está sendo chamada a assistente virtual, tem o intuito de acelerar o processo e estimular os pesquisadores que possam desenvolver invenções, como explica o professor Josemir Moura. A CICI ela trouxe uma grata satisfação para a equipe da Inovatec, porque estamos entendendo que esse novo apoio, essa nova ferramenta que criamos, possa contribuir mais ainda com o aprendizado da nossa comunidade em relação à construção dos seus pedidos de patentes que serão submetidos à Inovatec para posterior submissão ao INPI. A CICI foi criada como uma assistente virtual a partir da plataforma da OpenAI, né, do GPT da OpenAI, onde ela foi treinada especificamente para atender às demandas da comunidade acadêmica da UEPB no tocante à submissão das suas invenções para a Coordenadoria de Inovação Tecnológica. Então, o usuário, ao interagir com a CICI, ele explicando o que ele tem interesse em patentear, ela pode fornecer o formulário correto, descrever o passo a passo de como é que ele pode conduzir o preenchimento do formulário, de submeter esse formulário ao CIS Inovatec, até o ponto de ajudar o inventor a escrever cada item que existe dentro do formulário de submissão de patente. E nós acreditamos aqui na Inovatec que o uso e a comunidade se acostumando com o uso da CICI possa acelerar ou estimular ainda mais que a nossa pesquisa possa ser transformada em inovação patenteável, porque não mais a comunidade vai depender de reuniões ou de instruções diretamente com o time da Inovatec. Simplesmente a qualquer hora, a qualquer momento, o usuário ele pode acessar a CICI e tirar todas as dúvidas necessárias para escrever de forma adequada o seu pedido de patente. E caso a CICI ainda não saiba responder aquela demanda do usuário, ela automaticamente propõe que esse usuário possa enviar sugestões a partir de um formulário que ela mesma fornece para quem está utilizando ou querendo sugerir melhorias. E o mais importante de tudo isso é o sigilo absoluto, né? Ela foi configurada também para que haja uma confidencialidade dentro do processo, ou seja, tudo que o usuário, o inventor, está escrevendo dentro daquele chat não será divulgado nem para nós aqui na Inovatec e nem muito menos utilizado para o treinamento da inteligência artificial, ou seja, os documentos anexados, as explicações, a descrição daquela patente não será utilizada para o treinamento da IA como um todo, ou seja, não vai ser enviado para o GPT ou para a OpenAI, o que para a gente é muito importante porque preserva a invenção do nosso pesquisador da universidade.
E o professor Josemir aproveitou e nos enviou um áudio da própria Cici falando um pouco sobre o seu propósito. Alô, ouvintes da Rádio CBN Universidade. Aqui é a Cici 1.0, a assistente virtual da Inovatec, trazendo inovação e tecnologia diretamente da UEPB para vocês. É um prazer fazer parte desse espaço tão importante para compartilhar ideias e transformar sonhos em realidade. Contem comigo para explorar o mundo da inovação. Fui criada pelo professor Josemir Moura Maia, um verdadeiro visionário da inovação, com o objetivo de apoiar a UEPB e a comunidade acadêmica no desenvolvimento de ideias e proteção da propriedade intelectual. Meu papel é facilitar a vida de pesquisadores, professores e estudantes, ajudando na organização, escrita de patentes e conectando-os às oportunidades do CISI Inovatec. Meu propósito é tornar o processo de inovação mais acessível, eficiente e seguro, garantindo que ideias brilhantes possam ser protegidas e transformadas em conquistas reais para a sociedade. Tudo isso com um compromisso absoluto com o sigilo e a confidencialidade. Abraço a todos! A informação agora é para pessoas interessadas em fazer curso técnico. A Escola Agrícola Assis Chateaubriand, Campus 2 da UEPB, está com inscrições abertas para a formação de turmas dos cursos de agropecuária e de agroindústria. No total, estão sendo ofertadas 160 vagas para os turnos manhã e tarde. As inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Charmênia Gomes, técnica responsável pelas inscrições no processo, explica pra gente quem pode se inscrever e dá mais detalhes sobre essa oportunidade de qualificação técnica pela UEPB. As inscrições já estão sendo feitas online pelo Instagram, UEPB Campus II, e vão até a segunda semana de fevereiro, ou ainda aqui presencialmente em Lagoa Seca. Qualquer estudante de ensino médio que esteja cursando, ou ainda quem já concluiu o ensino médio, basta apresentar a documentação e fazer a inscrição. A documentação é RG, CPF, comprovante de residência e algum comprovante de que está cursando ou já terminou o ensino médio. As aulas começam dia 12 de fevereiro, são no período ou da manhã ou da tarde, você escolhe o horário. Portanto, quem está cursando o ensino médio em escolas não integrais pode estudar pela manhã e vir fazer o curso aqui à tarde. Ou vice-versa, faz o ensino médio à tarde e estuda aqui pela manhã. O técnico em agropecuária vai trabalhar com o campo de forma geral, tanto com plantações quanto com os animais, ou seja, tanto a pecuária quanto a agricultura. Vai desenvolver toda a matéria-prima para trabalhar na agroindústria, que é justamente esse processamento dessa matéria-prima para virar um produto. Por exemplo, pega um leite, então o agropecuário vai preparar esse leite, vai preparar a vaca para ter essa matéria-prima, e o técnico em agropecuária vai transformar o leite em iogurte, em coalhada, em queijos, em produtos laticínios variados. E você pode também visitar o campus para poder conhecer, de fato, as atividades. Os cursos técnicos em agropecuária e agroindústria são de graça e a rede social para se matricular é @UEPB Campus 2 no Instagram. Lá você acompanha todas as informações do campus da UEPB em Lagoa Seca. E o detalhe, Erivaldo, aqui esse endereço do Instagram é @UEPB Campus 2 em algarismos romanos. Isso. Agora é hora da nossa primeira pausa. E ainda tem dica de português sem segredos com o professor Denis Medeiros. CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O primeiro programa do mês de fevereiro de 2025. Demonstrando a relevância da UEPB no universo científico, o professor e pesquisador da Universidade Estadual da Paraíba, Etan Lucena Barbosa, foi anunciado como novo diretor do Instituto Nacional do Semiárido, o INSA. A indicação foi feita pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal a partir de uma lista tríplice, indicada pelo Comitê de Busca. O professor da UEPB é biólogo, doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Etan Barbosa também é coordenador do Laboratório de Ecologia Aquática, o LEAC, que desenvolve diversas pesquisas científicas, entre elas a análise da qualidade de água em mais de 60 municípios paraibanos. À frente do INSA, o professor da UEPB deve contribuir ainda mais para o desenvolvimento e divulgação da pesquisa científica voltada para o semiárido. Ele falou um pouco sobre essa nova missão. Vamos conferir.
Minha missão é a missão do próprio Instituto, né, que é uma unidade do Ministério de Ciência e Tecnologia, que ela tem por missão ser um agente de transformação e promover inovação tecnológica e social para o semiárido brasileiro. Isso já foi pactuado no meu plano de gestão, né, no período de seleção que a gente concorria através de um plano de gestão, né? Então, toda e qualquer conhecimento, tecnologia, inovação gerado, ele tem que necessariamente impactar os povos do território do semiárido. Então, essa motivação, né, de transformar vidas do semiárido vem, logicamente, do meu lugar de fala, que é a UEPB, do meu local de trabalho, da minha formação acadêmica, da minha formação como pessoa, como cidadão, como pesquisador, principalmente num tema tão central que é a água, que projeta vida, mas também que sua escassez provoca miséria, provoca vários danos, várias questões críticas ao semiárido. A transformação da natureza, a redução da água nos reservatórios, a água de abastecimento, a perda da qualidade, tudo isso impacta diretamente nos recursos hídricos. Então, esse é um tema que faz parte também das áreas estratégicas de atuação do INSA, que são em número de 10, né, que vão desde a ciência e tecnologia de alimentos, a biodiversidade representada pelo nosso bioma exclusivamente brasileiro, que é a caatinga, os processos de desertificação, que estão aí através das mudanças climáticas, a transição energética, a gestão da informação, a inovação, solos e mineralogia, a produção animal, produção vegetal e a água. Então, são os 10 temas norteadores da ação do INSA no semiárido. E através dele, da minha formação, eu quero contribuir, né, para o avanço, para a territorialização cada vez maior do INSA a partir da nossa cidade, Campina Grande. E os desafios para essa missão são hercúleos, né? São grandes desafios que estão aí, batendo a nossa porta, desde os processos de desertificação, um semiárido que se transforma rapidamente, impactado pela ação humana, né, pelas as atividades antrópicas que têm reduzido a cobertura vegetal, né, depredado a caatinga de forma inconteste, e essa perda de biomassa, essa perda de representatividade da biodiversidade, né, impacta diretamente os setores da sociedade, econômico, social e ambiental. Os desafios estão para não só levarmos e gerir conhecimento nas áreas de água, né, de recursos hídricos, mas também das fontes energéticas. Se o Nordeste padece de questões relacionadas à fome, à pobreza, né, mas também ela é um território extremamente potencial para a geração de energia, né, solar, eólica, fotovoltaica, biomassa, hidrogênio, enfim, uma pleiade de temas e de atividades que ocorrem no semiárido que são muito importantes para o presente e o futuro, né? Na transformação dos povos que estão dispersos no semiárido. Então, por aí é que a gente tira o slogan do meu plano de ação, era relacionado principalmente com o da a quinta conferência de Ciência e Tecnologia Ambiental, que aconteceu no mês de agosto, né? Essa conferência tinha basicamente o slogan de um semiárido justo, sustentável e desenvolvido, né? E inclusivo. Então, esses aspectos centrais, norteadores que a gente quer atacar, quer contribuir na evolução de vida, né? No equilíbrio ambiental, na biodiversidade e na sustentabilidade que estão imersos hoje na Agenda 2030. Eu quero agradecer o espaço e fico à disposição em outras oportunidades de trazer as ações que a agenda de ações que a gente desenvolverá ao longo desses 4 anos. Agora a gente se liga na participação do professor Denis Medeiros aqui no CBN Universidade.
Ele sempre traz dicas interessantes e práticas sobre a nossa língua portuguesa para usarmos no dia a dia. Fica atento e vamos aprender direitinho para não errar mais. Vamos conferir. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes, tudo bem? Vamos a novas dicas da nossa língua portuguesa, começando com o uso do verbo haver, que é muito utilizado no dia a dia. Quando a ele for atribuído o sentido de existir, de acontecer, vai ser impessoal, isto é, sem sujeito e, portanto, só pode ser utilizado no singular. Exemplo, houveram muitos desentendimentos. Na verdade, esse verbo haver está no sentido de aconteceram muitos desentendimentos, existiram muitos desentendimentos. Logo, o correto é houve muitos desentendimentos e não houveram. A segunda dica é sobre o uso do plural da palavra degrau, o degrau da escada. É degrau ou degraus? A terminação ais, ela vai ser empregada somente com as palavras terminadas em AL, como canal, animal, anual, ou seja, canais, animais, anuais. Degrau, como termina com AU, vai ser degraus. A terceira dica também sobre concordância. É 0 graus ou 0 grau? A gente precisa ficar atento a esse singular do zero e, portanto, o correto é 0 grau, não 0 graus. A quarta dica é sobre o uso das palavras discriminar e discriminar. Discriminar é sinônimo de absolver, ou seja, o suspeito foi discriminado da acusação. Já discriminar é distinguir, ou seja, dizer que algo ou alguém foi discriminado, dizer que foi diferenciado. Veja que essa palavra carrega um tom negativo. Inclusive, também pode ser utilizado quando a gente vai falar de algum item, uma mercadoria que foi discriminada, por exemplo. A quinta dica é sobre o uso de afim junto e afim separado. Afim junto tem ideia de afinidade, de semelhança. Então, Pedro e Tiago têm pensamentos afins em relação ao projeto. Já o afim separado tem a ideia de finalidade. Então, com a finalidade de, para fazer algo, para que algo aconteça. Então, vai ser separado. Quando vamos nos despedir de uma pessoa à noite, então, desejamos que ela durma bem ou dorme bem. Na verdade, quando a gente for desejar uma boa noite de sono a alguém, a gente deve dizer durma bem. É a forma correta de conjugar o verbo dormir na terceira pessoa do singular do presente e do subjuntivo. Esse subjuntivo que é para indicar uma ação presente ou no futuro que indica desejo, hipótese, suposição. Então, durma bem. Eu espero que você durma bem, né? Eu desejo que você durma bem. O dorme é presente do indicativo, então é usado para indicar ações que ocorrem no momento da fala, o que não é o caso. Então, em vez de dorme bem, dizer durma bem. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda para a CBN, manda para o nosso Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's. Vai ser uma alegria trazer essa interação para o nosso sábado, para o nosso Português Sem Segredos. Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. Valeu, professor Denis Medeiros, abrindo a coluna Português Sem Segredos, edição 2025. E depois do intervalo nós vamos conhecer o Grupel, o grupo de estudos que pesquisa sobre as várias manifestações da fala, como o rap, o repente e as cantorias. E ainda tem a iniciativa da UEPB para prevenção e diagnóstico de tuberculose para pacientes de Campina Grande e região. E você sabia que a Universidade Estadual da Paraíba é referência quando falamos em testagem de tuberculose? Pois é, espera só o intervalo rapidinho que o CBN Universidade volta já com todas essas informações para você. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. A gente fala agora sobre oralidade. Esse é o foco de um grupo que desenvolve pesquisas sobre várias manifestações da fala, como o rap, o repente e as cantorias. A repórter Ana Flávia Souza explica como funciona o grupo de pesquisa de estudos da oralidade. Passados os anos de existência da espécie humana na Terra, a fala foi o que possibilitou o homem a alcançar a forma de vida que conhecemos hoje. Levando em consideração a importância da oralidade na vida e no dia a dia das pessoas, foi implementado na UEPB o Grupo de Pesquisa de Estudos da Oralidade, o GRUPEL. Fruto do curso de Letras Português do Campus 1 da Universidade Estadual,
o Grupel volta os olhares a tudo que diz respeito à verbalidade, cujo tema foi o foco de um evento realizado recentemente, justamente com o intuito de expandir e disseminar as pesquisas em torno da voz. O professor e coordenador do curso de Letras Português, Marcelo Nóbrega, fala um pouco sobre esse evento realizado pelo grupo. Esse evento intitula-se o segundo Simpov, o primeiro foi em 2021, e a gente tenta culminar, juntar, convergir trabalhos que estejam diretamente relacionados às poéticas que envolvem as vozes, de uma maneira geral. E aí são muitas poéticas e manifestações que envolvem as vozes. Vão do repente, do rap. Hoje vai ser uma relação entre rap e repente. A cantoria tem também o cordel, tem o slam. Então todas as manifestações, inclusive as afrodescendentes também, os cantos. Tem também a pesquisa nas áreas das rezadeiras. Tem gente que pesquisa também as receitas antigas de vovós, todos esses trabalhos que têm a ver ou com memória, ou com vozes, ou com tradições, que são conceitos bastante caros a esses eventos. E o grupo que eu lidero aqui cadastrado no CNPq, chamado de Grupel, Grupo de Pesquisa e de Estudos da Oralidade. Hoje ele tem, acho que 30 e tantos alunos que têm essas poéticas todas das vozes envolvidas. A ideia de criação do Grupel surge através da cantoria de repente. O professor Marcelo nos conta os detalhes do nascimento do grupo de pesquisa. Primeira ideia do Grupel, que é esse grupo de pesquisa, ele surge no meu doutorado. O meu doutorado específico é no ProLing, em João Pessoa, na UFPB, Programa de Pós-Graduação em Linguística, e tinha uma área lá chamada de Oralidades e Escrituras. E eu pesquiso há algum tempo a cantoria de repente, que é o meu objeto de pesquisa. Então, dentro da cantoria de repente, a gente faz aproximações da arte do repente com outras artes, dentre as quais o rap. Então, a palestra de hoje, precisamente, ela está associada diretamente a essa relação que existe na voz entre o improviso de viola e o repente e o rap, que também, de uma certa forma, tem características e tem improviso, só que segue outra estrutura. Daí a razão dessas aproximações e dessas conversas que culminam, inclusive, em trabalho científico. A universidade pública, criada com o intuito também de explorar e responder questões sociais existentes, estuda e expõe através do Grupel a riqueza poética em ritmos marginalizados, a exemplo do rap. O professor Marcelo comenta a importância desse trabalho. E quando a gente tenta trazer essas temáticas todas, dando o devido protagonismo a uma multidão de gente hoje, de rappers que estão espalhados no Nordeste todo. Aqui em Campina Grande, em Recife, em todos os lugares, tem batalhas de rap. E essa galera está toda às margens. Não entra aqui desse castelo gigantesco que é a universidade. O objetivo é, por exemplo, dar o devido protagonismo científico, né, a esse tipo de manifestação, que tem uma poesia muito fortalecida dentro. Não é a poesia, necessariamente, que a universidade vai estudar encastelada no Bilac, no Alberto de Oliveira, entendeu? No Augusto dos Anjos. Essa não é a única poesia. A poesia é em tudo na vida. Resultado de uma pesquisa, o Grupel vem influenciando de forma positiva seus voluntários. A aluna Gabriele Oliveira, do 6º período de Letras Português, fala um pouco sobre o grupo e a sua experiência. Depois do Grupel, despertou outras possibilidades também de estudo. Atualmente, eu também pesquiso dentro da oralidade e eu acredito que entrar no Grupel, ele te abre os teus olhos para outras áreas também dentro da língua portuguesa. Gabriele fala sobre a importância de estudar a oralidade para se elevar como profissional. É importante trabalhar a oralidade dentro da sala de aula, porque você vai fazer com que o teu aluno ele consiga se expressar melhor, até mesmo para ler um texto, conseguir compreender. A oralidade ela vai te ajudar também na performance, tanto dentro da sala de aula quanto para o aluno fora da sala de aula. Ana Flávia Souza, para o CBN Universidade. Obrigado, Ana Flávia. E a UEPB é referência na região em realizar testes para o diagnóstico de casos de tuberculose.
bem como trabalho educativo para prevenção e tratamento da doença. A repórter Marina Cavalcante tem mais informações sobre esse projeto de extensão desenvolvido por professores e alunos do Departamento de Farmácia. O projeto é realizado em parceria com o Laboratório de Análises Clínicas da UEPB, o LAC, e coordenado pela professora Maricelma Ribeiro Moraes. A iniciativa busca identificar pacientes de Campina Grande e região com suspeita de tuberculose, colaborando para que recebam o tratamento adequado de forma rápida e eficaz. Sobre o assunto, conversamos com a coordenadora do projeto. Professora Maricelma, como funciona a iniciativa? É um projeto de extensão, então já são 3 anos que a gente está com esse projeto. Ele é desenvolvido no Laboratório de Análise Clínica, no LAC, no qual eu sou a coordenadora. Lá nós fazemos as baciloscopias dos pacientes que já são tuberculosos ou que têm sinais ou sintomas. O resultado a gente entrega em até 24 horas. Nós estamos com a modalidade agora de liberar o resultado online, então isso para o paciente é muito bom, porque evita que ele tenha que se deslocar de sua residência até o laboratório e também até evita a contaminação, porque um paciente com tuberculose, ao tossir, ele pode contaminar pessoas ao seu redor. O projeto conta com a participação de alunos do curso de farmácia, que atuam ativamente nas atividades desenvolvidas. Professora, explica melhor o papel desses estudantes na execução do trabalho? Atualmente, eu estou com um aluno bolsista e 4 voluntários. Então, o papel desses alunos é muito importante para a academia. Eles trabalham na educação continuada, na busca ativa e também a gente vai começar agora a fazer o treinamento para que eles tenham acesso à baciloscopia. A iniciativa está em atividade há mais de 3 cotas. A senhora pode fazer um balanço do projeto? Quais resultados alcançados ao longo do tempo? Nessa última cota, nós realizamos 224 baciloscopias. Dessas, 30% foram positivas. Algumas eram primeira vez, o paciente sentiu sinais e sintomas e procurou direto o LAC e realizou a baciloscopia. Outros já eram diagnosticados como tuberculose e eram apenas de controle. Então, por isso também desse número dá mais alto do que o que realmente a gente tem de positividade numa população. Então, eu considero isso como um resultado muito promissor, porque uma entrega de um resultado com agilidade, sem morosidade, isso só acelera, adianta o início do tratamento e previne que outras pessoas se contaminem. Para quem deseja acessar o serviço de baciloscopia, professora, como proceder? É preciso apenas ele estar com encaminhamento do SUS e um documento de identificação para que a gente possa cadastrá-lo e liberar o seu resultado online. O laboratório recebe amostras de 6 da manhã às 14 horas, de segunda a sexta-feira, no bloco As Três Marias, no Laboratório de Análises Clínicas da UEPB. Caso o paciente não saiba como será a coleta, ele pode se dirigir ao LAC, que nós entregamos material educativo, folders com todas as orientações. E se mesmo assim ele ainda tiver dúvida, nós temos o Instagram do grupo, onde os alunos que fazem parte do projeto podem tirar todas as dúvidas com relação à coleta, ao envio da amostra, à liberação dos resultados. A UEPB é referência em testes de tuberculose na cidade. Qual a importância social da iniciativa? Nós somos referência na questão das culturas, porque ainda hoje nós tivemos uma reunião com o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, e ele até reforçou a importância da UEPB nesse processo, porque nós estamos entre os 6 municípios apenas que realizam a cultura. Como é que são feitas essas culturas? Essas culturas elas são feitas apenas para os escarros positivos. Então, se um paciente tem sinais e sintomas, fez a baciloscopia e deu positiva, então automaticamente a gente já inicia a cultura. Qual é a importância da cultura para esse paciente? Porque somente ela vai confirmar o gênero e a espécie bacteriana para ver se realmente é a bactéria da tuberculose. E a parte mais importante, que é para avaliar
a resistência dessa bactéria aos antimicrobianos, porque hoje um dos maiores problemas da tuberculose é a resistência do micobactério aos antibióticos. Hoje não dá mais para a gente pensar numa universidade apenas como sala de aula. Hoje a gente tem que enxergar na universidade o tripé: ensino, pesquisa e extensão. Então, ensino, no caso da tuberculose, porque nós estamos ensinando aos alunos como diagnosticar, como tratar, como você prevenir. Pesquisa, porque eles saem em campo, eles pesquisam sobre casos de positividade, eles fazem busca ativa, e isso tem gerado programas de extensão com retorno para a comunidade. Isso é muito importante, porque isso é o alicerce para que esses alunos futuramente ingressem numa pós-graduação nessa área de tuberculose. Desses projetos de extensão, os quais eu coordeno, já saíram 2 TCCs, eu acredito que vão sair mais TCCs e, quem sabe, até dissertação de mestrado futuramente. Então, do ponto de vista acadêmico, eu considero de bastante relevância. O projeto demonstra a importância do tripé acadêmico, ensino, pesquisa e extensão, na formação dos alunos e no apoio à saúde pública, contribuindo para novas pesquisas e projetos acadêmicos sobre tuberculose. Marina Cavalcante, para o CBN Universidade. Obrigado, Marina. E vamos para mais uma pausa no nosso programa. No próximo bloco tem um projeto bem interessante de cultivo de hortaliças e legumes que você pode fazer na sua própria casa. Te contamos logo depois dos comerciais. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta nesta manhã de sábado, dia 1º de fevereiro de 2025. E para você que sintonizou agora, no programa de hoje já falamos sobre inovação tecnológica na UEPB e a oportunidade para o programa de incubação empresarial da Universidade Estadual da Paraíba. O professor Denis Medeiros também já trouxe dicas de português e ainda teve informações sobre prevenção e diagnóstico de tuberculose pela Universidade Estadual da Paraíba. E se você se interessar por alguma ou algumas dessas matérias, é só acessar o canal Rei do EPB no YouTube, que o nosso programa estará lá, na íntegra, daqui a pouco. Isso mesmo, Edson. E no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais do Campus 2 da UEPB, em Lagoa Seca, os professores e alunos do curso de Agroecologia têm um projeto de mandala, com produção de várias culturas juntas. A repórter Tailene Almeida tem os detalhes. O projeto da mandala é uma alternativa de produção integrada de várias culturas, sendo de baixo custo e muito viável para a agricultura familiar. No Campus 2, o espaço é usado como sala de aula na graduação. A professora Hélida Barbosa, que pesquisa sobre manejo de pragas e doenças, explica detalhes sobre a iniciativa. O projeto da mandala é uma horta circular, onde a gente favorece as interações que entre as plantas, entre os animais, entre a biodiversidade. Então, ela é uma horta cultivada de acordo com a normatização de sistemas orgânicos, E ela é muito importante porque é um nosso laboratório vivo. A partir então essa horta ela foi construída com os alunos, do componente de olericultura, e ela vem sendo manejada e cuidada também por esses alunos. Então aqui a gente planta, vê o desenvolvimento das culturas, vê o controle biológico que ocorre naturalmente, também faz práticas de controle biológico, os cultivos, Então ela é importante assim para a gente mostrar também, que algumas culturas mais complexas, como repolho, couve-flor, além do tomateiro, a gente também pode cultivar em sistemas orgânicos com uma boa produtividade, com uma planta muito vigorosa. Então ela é muito importante porque ela é sala de aula, E ela também é pesquisa, e ela também é extensão. Aqui a gente recebe escolas também que vêm, fazer práticas aqui, conhecer, interage com outros componentes, outros professores vêm também fazer aula prática aqui, não só, na componente de olericultura.
Então, ela é muito importante para a gente, né? E hoje ela é um local importante de visitação, onde a gente tem hortaliças aromáticas, né? Que são os temperos, orégano, manjericão. A gente tem as hortaliças folhosas, né? A gente também tem as plantas medicinais plantadas aqui, de uma forma conjunta. Então, a gente tem, é uma amostra um pouco da olericultura que ocorre aqui no Agreste Paraibano. Tudo é cultivado de maneira orgânica, sem uso de agrotóxicos. Além desses produtos que a professora já falou, na mandala tem cultivado tomate cereja, couve-flor, coentro, variedades de alface, repolho, entre outras culturas. A gente tem as hortaliças condimentares, como o manjericão, como o orégano. A gente tem as hortaliças raiz, como a cenoura. A gente também tem beterraba, tem alho poró, tem alface. Então, a gente tem uma amostra assim, do que a gente consome em casa, né? E a gente tem que... Porque a gente, eu tenho essa preocupação de colocar as culturas que a gente consome no supermercado plantado aqui, para a gente ver também que dá certo, né? Cultivar dessa forma. Além de atividade da mandala para os estudantes da graduação do Campus 2, o projeto também desenvolve ações educativas para a comunidade, como afirma a professora. O projeto aqui da Horta, ele está interligado com o projeto de extensão, né, que a gente tem junto à Proeste, de cultivos agroecológicos, né, que é justamente para as pessoas virem, né, conhecerem e se estimular a fazer o cultivo em casa. Então, os projetos são todos conectados. Então, por exemplo, a gente vai ter uma ação na Praça da Bandeira, junto com a Feira Territórios Livres, né, que a professora Chileide coordena, e que a UEPB é uma feira da UEPB também, né, na primeira semana de todo mês, lá na Praça da Bandeira, que a gente vai estar produzindo as mudas, e a gente vai transplantar essas mudas para ambientes, para vasilhames recicláveis, que a gente joga fora, e a gente vai fazer uma doação no programa Adote uma Hortaliça, né? Então, por exemplo, couve, que ela fica muito tempo, a gente pode cultivar em vaso, né? O coentro, ele é rápido, né? A gente pode ter ali a cebolinha, que sempre fica. Então, a gente vai vir com esse projeto que vem da Mandala, e é um projeto de extensão, né? Que a gente vai falar para a população, assim, por que é bom consumir couve, né? Qual doença eu consumindo couve me trata, né? Então, tem muito ligado à questão de estômago e tudo mais, né? Para trazer essa questão da importância da agricultura urbana, porque, acredite, a gente tendo uma pequena hortinha em casa, a gente economiza muito. Ah, eu preciso de um tempero, eu vou lá, eu pego a cebolinha, eu pego o coentro, né? Tá ali próximo, não preciso comprar. E eu tenho na hora que eu precisar, com cuidado, é claro, a gente vai ter que ter um cuidado, mas é possível, né? Então, a gente também, além da fomentar a agricultura, a gente também trabalha com a questão de fomentar a agricultura urbana. E nesse processo de agricultura urbana, a professora dá algumas dicas para quem quer começar a cultivar em casa. Primeiro, como é que eu começo, né? Então, é o ideal que compre as sementes, né? Porque às vezes eu tiro a semente de um fruto em casa e a semente não é adequada para plantio, né? Então, a gente tem as lojas que comercializam as sementes. A gente tem algumas sementes que são sementes crioulas, que são produzidas pelos agricultores, eles também comercializam nas feiras, né? Então, eu vou procurar um local, né? E se eu quero trabalhar, eu não vou começar com muda, também tem viveiro que comercializa muda. Então, eu indico que para o pontapé inicial, você consiga uma muda, uma semente indicada, né, que seja realmente uma semente para plantio. Aí eu preciso de um local com sol, as hortaliças gostam de sol, não adianta na sombra, ela não vai, né, e eu preciso de um espaço mínimo. Então, o coentro, ele tem um ciclo muito rápido, ele precisa, um vasinho pequeno eu consigo produzir. Agora uma couve, né, um vaso maior, né, aí eu preciso do solo, né, um adubo orgânico. Com produção da Codecom UEPB, Tailane Almeida para o CBN Universidade. Obrigado, Tailane. E é hora do nosso Minuto Ambiental. Vamos ouvir. Minuto Ambiental. Olá, meu nome é Tiago Nóbrega e estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. Hoje vamos refletir na seguinte questão: os carros elétricos são mesmo sustentáveis? Os carros elétricos estão cada vez mais no centro das discussões sobre mobilidade sustentável. Eles são frequentemente apresentados como uma solução para reduzir emissões de gases de efeito estufa e dependência de combustíveis fósseis. No entanto, a relação entre carros elétricos e sustentabilidade é multifacetada, com benefícios claros e desafios significativos.
Apesar da não emissão de combustíveis fósseis dos motores e do seu melhor rendimento com a energia elétrica, o processo produtivo das baterias, sua vida útil, destinação final, bem como as matrizes energéticas dos países, colocam em xeque a sustentabilidade dessa alternativa. Frente a esses desafios, novas tecnologias de baterias estão sendo desenvolvidas para os carros, além de postos de recarga sustentáveis para consolidar os carros elétricos como uma tecnologia sustentável de fato e de direito. Meu nome é Tiago Nóbrega e este foi mais um Minuto Ambiental. E aqui em Campina Grande a gente já vê um grande número de carros elétricos circulando pela cidade, viu, Erivaldo? Muita gente optando por essa saída mais econômica e amiga do meio ambiente. E é isso, Edson. O CBN Universidade de hoje vai ficando por aqui. A apresentação de Erivaldo Laurindo e Edson Tavares. Reportagens de Ana Flávia da Silva Souza, Cecília Marinho e Tailene Almeida. Produção de entrevista de Marina Cavalcante. Edição e finalização de Isis Coelho e Lucielen Lima. Edição técnica de Apolo Ricarte, com direção geral de Hipólito Lucena. O nosso programa é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. Eu já falei na abertura do bloco que o programa de hoje estará à sua disposição no canal Rede UEPB no YouTube, onde você acompanha também toda a programação da TV UEPB, com reportagens, programas e lives. Aproveite para se inscrever no canal Rede UEPB no YouTube e nos siga nas redes sociais, @UEPB Oficial no Instagram, e no Facebook é só pesquisar a nossa página Universidade Estadual da Paraíba, Rede UEPB. Semana que vem o CBN Universidade está de volta a partir das 9 horas da manhã, aqui na 103.5 FM, a rádio que toca notícia. Obrigado pela sua companhia. Até lá. Tchau, tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.